Então ouça isso. O mundo inteiro acha que conhece a história de Ronaldinho Gaúcho. A mídia vendeu a imagem do mágico eternamente feliz, o cara que entrava em campo sorrindo, como se o futebol fosse apenas uma grande festa. Mas e se eu te disser que esse sorriso era, na verdade, o peso da maior promessa que um filho poderia fazer? A verdade que poucos aceitam é que Ronaldinho não jogava para ser o melhor do mundo. Ele jogava para manter um fantasma vivo. Para entender o monstro que aterrorizou a Europa, você precisa voltar para Porto Alegre, muito antes dos holofotes. Aos 8 anos, Ronaldinho voltou de um jogo de futsal e encontrou a casa em desespero. O pai dele, João, a maior inspiração da sua vida, havia sofrido um ataque cardíaco fulminante na piscina de casa. Aquele trauma destruiria a mente de qualquer criança, mas João havia deixado um único e último conselho para o filho. Sempre que for jogar, jogue bonito. A partir daquele dia, o drible deixou de ser apenas uma jogada, virou uma religião. Cada vez que ele humilhava um zagueiro, era como se ele estivesse conversando com o pai. Mas o mundo real não tem pena de garotos sonhadores. Quando ele subiu para os profissionais do Grêmio, o futebol brasileiro era dominado por táticas defensivas pesadas. Queriam transformá-lo num jogador robótico e obediente. A resposta dele veio na final do Campeonato Gaúcho de 99. Do outro lado estava Dunga, o temido capitão do Tetra, famoso por intimidar adversários e não aceitar brincadeiras em campo. Dunga tentou encurralar o garoto. O resultado? Ronaldinho não apenas marcou o gol do título, mas aplicou um drible tão humilhante, um lençol tão cruel em cima do capitão da seleção, que o país inteiro parou em choque. Ele não estava ali para pedir licença, ele estava ali para tomar o trono. Só que o sucesso tem um preço. Quando os gigantes da Europa bateram na porta, a relação com o Grêmio virou um poço de toxicidade. O clube tentou prendê-lo de todas as formas na justiça. A saída forçada para o Paris Saint-Germain foi tratada como uma traição imperdoável. Ronaldinho foi chamado de mercenário na própria cidade. E na França, o pesadelo continuou. O técnico do PSG, Luiz Fernandes, odiava o estilo livre dele. Deixava o brasileiro no banco, vazava histórias para a imprensa o chamando de festeiro irresponsável e tentava quebrar a confiança do garoto. A Europa olhava para ele e começava a sussurrar que ele seria apenas mais um talento brasileiro desperdiçado. Eles não faziam ideia do que estavam despertando. Na Copa de 2002, com muita gente duvidando de sua disciplina tática, ele fez o impensável. Nas quartas de final contra a poderosa Inglaterra, com o Brasil perdendo o jogo, ele pegou a bola no meio-campo, destruiu a defesa inteira para dar a assistência do empate e, minutos depois, cobrou uma falta de uma distância impossível. Ele viu o lendário goleiro David Seaman adiantado e cravou a bola no ângulo. O mundo piscou, e o garoto rejeitado por seu próprio clube formador era campeão mundial. Foi quando o Barcelona o chamou. E não era o Barcelona imbatível de hoje. Era um clube quebrado, em depressão, vivendo à sombra dos galácticos do Real Madrid. Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham. O Real Madrid tinha o dinheiro, o glamour e os holofotes. O Barcelona só tinha um garoto dentuço com uma faixa no cabelo. Mas isso foi o suficiente. E quando a Europa finalmente o descartou, cravando que a magia havia secado e que ele seria apenas uma ex-estrela cobrando cachê para desfilar em campo, ele operou seu último grande milagre. Ronaldinho voltou ao Brasil e assumiu a camisa 10 do Atlético Mineiro, um clube historicamente assombrado por eliminações cruéis. Aos 33 anos, mais pesado e sem a explosão física da juventude, ele provou que os gênios não precisam suar. Ele fazia a bola suar por ele. Liderando um time de renegados, ele regeu a conquista inédita da Copa Libertadores num roteiro insano de viradas impossíveis e tensão absoluta. Com aquele troféu, ele calou os críticos de forma matemática, tornando-se um dos únicos seres humanos na história a conquistar a Copa do Mundo, a Champions League, a Libertadores e a Bola de Ouro. Muitos criticam Ronaldinho dizendo que o auge dele durou pouco tempo, que as noitadas cobraram a conta rápido demais e que ele poderia ter sido muito maior. Mas essas pessoas simplesmente não entendem a matemática da vida dele.
Ronaldinho nunca se importou em quebrar recordes de longevidade ou jogar até os 40 anos como uma máquina. Ele entrou em campo para cumprir a promessa que fez à beira daquela piscina. Ele prometeu jogar bonito. Ele levou o futebol ao limite absoluto da arte, sorriu na cara da pressão e zerou o jogo. E quando você completa o esporte e faz até os seus maiores inimigos te aplaudirem de pé, o que mais resta provar?